Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto, inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, 2 pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão.
Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto. Inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias.
A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto. Inclusive, para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como, por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos, quando morrem, vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, à luz do seu contexto, e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora.
E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede.
Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto, inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus.
Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto.
Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto. Inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época,
Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo?
Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto. Inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego
também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto, inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23,
diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, 2 pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade, é preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais.
E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra, mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha total autoridade para ensinar aquelas coisas, visto que ele próprio havia estado no céu numa posição que homem algum jamais esteve. Para deixar isso um pouco mais claro, é como se basicamente Jesus estivesse dizendo o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, vou te falar que o homem precisa nascer do alto. O homem precisa nascer de Deus, Nicodemos. E você pode ser mestre em Israel, mas não sabe dessas coisas. Eu, por outro lado, tenho autoridade para falar isso porque eu vim do alto. Eu vim da sala do trono de Deus. Eu vim do lugar de onde as deliberações celestiais acontecem e de onde emana a obra da redenção. Um lugar que mestre algum de Israel jamais esteve. Mas eu estive presente ali, quando o decreto divino concernente à salvação foi expedido ainda na eternidade. E sim, é por isso que eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando a você hoje. Portanto, o versículo que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, deve ser sempre interpretado à luz do seu contexto. Dessa forma, ele não contradiz de modo algum a doutrina bíblica de que os redimidos podem estar com Cristo após a morte. E nem mesmo tem qualquer coisa a ver com o fato de a Bíblia dizer que Enoque e o profeta Elias foram arrebatados sem terem provado a morte. Certo? Se você conseguiu entender este estudo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal e receba este estudo em PDF para você ler quando quiser e fazer as suas anotações. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus de forma profunda e organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, venha estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas você sabe o que isto realmente quer dizer? Esta frase traz um significado muito profundo, mas infelizmente muitas pessoas usam este ensino de Jesus de forma equivocada e completamente fora do seu contexto. Inclusive para questionar algumas doutrinas bíblicas importantes, como por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, que afirma que os salvos quando morrem vão estar com Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 23, diz que desejava partir para estar com Cristo. Então as pessoas questionam como ele poderia dizer isto se o próprio Jesus havia afirmado que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Outras pessoas, por sua vez, usam este mesmo versículo para rejeitar as passagens bíblicas que afirmam que na história da humanidade, duas pessoas foram levadas por Deus sem terem provado a morte, Enoque e Elias. A ideia é que Enoque e o profeta Elias jamais poderiam ter sido arrebatados, porque afinal ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Logo, eles também não foram ao céu. Mas é claro que não há qualquer contradição bíblica nesse tema. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, na ocasião da crucificação, prometeu que o ladrão arrependido ao seu lado estaria juntamente com ele no paraíso. Então, na verdade,
É preciso apenas interpretar a declaração de Jesus de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, à luz do seu contexto e também da doutrina bíblica como um todo. E é exatamente o que faremos neste vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre este tema, assista este vídeo até o final. Olá, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e que bom que durante alguns minutos nós iremos estudar a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora. E a gente pode começar este estudo dizendo que o versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, basicamente indica a autoridade do Senhor Jesus a respeito da obra da salvação. Ou seja, o significado deste versículo é uma declaração da divindade de Cristo. Vamos entender melhor? Então, primeiro, vamos analisar quando Jesus disse isso. Esse versículo está registrado em João, capítulo 3, e faz parte do discurso de Jesus a Nicodemos, que era um fariseu estudioso da lei, membro do Sinédrio. E para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui o texto bíblico porque assim a gente consegue fazer uma exposição simples desse texto. E logo no início deste texto nós podemos notar que Nicodemos tinha algumas inquietações sobre a pessoa de Jesus, pois ele havia percebido que era impossível que Jesus realizasse tantos sinais se ele não fosse da parte de Deus. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite para tentar encontrar respostas para os seus questionamentos. Mas talvez para a surpresa de Nicodemos, a resposta de Jesus foi a de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme lemos no versículo 3. Parece até que Jesus estava mudando de assunto diante dos questionamentos de Nicodemos, mas não, ele não estava. Nicodemos queria saber mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, e Jesus estava simplesmente afirmando que a compreensão sobre essas coisas dependia de uma mudança radical no homem, tão radical que Jesus diz que o homem precisava nascer de novo. Mas nesse ponto, Nicodemos não conseguiu compreender o ensino de Jesus, mesmo sendo um mestre em Israel. Por mais que ele fosse um estudioso dedicado e tivesse contato com os rabinos mais influentes de sua época, Nicodemos jamais tinha ouvido algo semelhante. Para ele, não fazia qualquer sentido um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e renascer. Foi então que Jesus se propôs a explicar a Nicodemos o que de fato ele estava ensinando, e foi no meio de sua explicação que Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Mas por que Jesus disse isso? Bom, o texto bíblico mostra de forma muito clara que o fariseu Nicodemos não estava conseguindo processar o ensino de Jesus sobre o novo nascimento. Parece que ele estava interpretando esse ensino da perspectiva humana, quando na verdade sua verdadeira compreensão só podia ser obtida da perspectiva espiritual. Inclusive, a expressão nascer de novo no grego também pode significar nascer do alto ou nascer de cima. E esse era o sentido pretendido por Jesus, visto que ele mesmo esclarece na sequência de seu ensino que nascer de novo ou nascer do alto significa ser nascido do Espírito, conforme lemos nos versículos 7 e 8. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda não estava conseguindo compreender essa questão. Por isso, no versículo 9, ele perguntou a Jesus: como pode ser isso? E diante da pergunta de Nicodemos, Jesus também lhe fez uma pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, na sequência, Jesus deixou muito claro a Nicodemos que ele e os demais membros do Sinédrio não aceitavam nem mesmo as coisas que acontecem na esfera da experiência humana na Terra, das quais Jesus falava. Então, obviamente, eles também não podiam aceitar as coisas celestiais. E diante disso, talvez Nicodemos pode até ter pensado em questionar Jesus a respeito de sob qual autoridade Jesus podia falar das coisas celestiais. Mas antes de mais nada, antes que Nicodemos questionasse qualquer coisa, Jesus tratou de colocar diante dele a sua verdadeira autoridade. E foi nesse ponto que Jesus declarou: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E essa foi uma declaração da divindade de Cristo. É fácil entendermos isso quando percebemos o que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E o que era? Bom, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre a necessidade de o homem nascer de novo, isto é, de o homem nascer do alto. E esse nascimento do alto não é obra humana, mas é obra divina. O novo nascimento não tem origem na terra,
mas tem origem no céu. Por quê? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, ou seja, é nascer de Deus. Como o apóstolo João explica em sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 9, e também no capítulo 5, versículo 4. Então, ao falar a Nicodemos que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus estava mostrando abertamente a Nicodemos que ele podia falar de coisas tão elevadas porque ele próprio vinha de onde o novo nascimento procede. Se o novo nascimento procede do céu, procede do alto, procede de Deus, Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele podia falar sobre isso, porque ele vinha de onde tudo isso acontece. Isso quer dizer que Jesus estava declarando sua divindade a Nicodemos.